Fala pessoal, tudo bem? Davi aqui, eu sou analista CNP e consultor CVM e hoje eu vou falar por que você não deveria ter uma conta na PESFólio ou pelo menos rever os seus conceitos e considerar encerrar sua conta lá. Normalmente não faço vídeos assim, já fiz vários vídeos inclusive elogiando as corretoras americanas que possibilitam facilidade na hora de investir no exterior, principalmente por parte de brasileiros, devido ao cadastro facilitado, formas rápidas de remessa e também acessibilidade no investimento. Porém, hoje eu vim também falar alguns pontos negativos dessa corretora e ela tem vacilado de forma vigorosa ultimamente e eu tenho que trazer alguns pontos nesse sentido. O primeiro ponto é o aumento das taxas. A PESFólio tinha uma taxa ali de câmbio de 1,45%, então você investia um valor e era cobrado uma taxa para poder fazer essa conversão para dólar, o que é super normal, e era uma taxa baixa, e agora ela aumentou essa taxa para 1,9%, então você paga 1,9% na hora de enviar a remessa e depois paga 1,9% quando você recebe essa remessa de novo. Agora, quando a gente fala da situação anterior, era muito vantajoso, você pagava só 1,45 e agora você paga 1,9. Além disso, ela passou a cobrar corretagem a partir de 10 operações no mês. Então, se você fez 10 operações, você ainda é isento, só que acima disso, você pagará uma corretagem que ela estabelece ali alguns critérios, inclusive quanto maior o seu aporte, mais corretagem você paga. E antes era totalmente gratuito. E o pior não é nem isso, e sim o descaso com alguns brasileiros e outros residentes que está acontecendo nesse momento. A PESFólio simplesmente vai fechar a conta de vários brasileiros que moram no exterior. Então, se alguém tem uma conta nessa corretora que não é da Nigéria, do Brasil, Colômbia ou dos Estados Unidos, se a pessoa não for residente desses países, o que vai acontecer? A conta vai ser fechada. Então teve um seguidor que ele mandou várias prints para mim e falou que ele mora no Chile, ele tinha uma conta na PESFólio e essa conta vai ser fechada automaticamente e ele vai ter que pagar $100 por mês ainda de manutenção. E ele tentou resolver com a empresa, não conseguiu. E a solução que eles deram é que ele transferisse para outra corretora. Então ele teria que abrir uma conta em outra corretora e ele teria que fazer a transferência de custódia. Só que essa transferência, ela custa $130. E a PESFólio não queria fazer nenhum tipo de pagamento ou isenção dessa transferência. Então, o investidor ele seria obrigado a fechar sua conta e ainda pagar a transferência de custódia, que não é barata, $130. Para você ver como que é absurdo. E isso reflete como que é a gestão da empresa. Imagina se você tem o saldo lá bloqueado, se você tem algum problema lá com os seus ativos, olha como que a empresa age. Ela deveria, no mínimo, se ela teve um problema em determinados países, ela deveria, no mínimo, isentar o cliente de uma transferência, porque o erro, porque o prejuízo, o ônus, veio da empresa para com o cliente e não foi gerado pelo cliente. Então, por isso, eu vou fazer um alerta para vocês que têm conta na PESFólio. Tomem cuidado com isso, porque se vocês tiverem um problema, eles simplesmente, no caso lá do seguidor, encerraram o ticket sem solução do suporte. Pode acontecer com vocês também. Então, fica o meu alerta. Se eu tivesse uma quantia considerável ou até mesmo pouco dinheiro lá, eu venderia tudo e resgataria ou então transferiria de acordo com a possibilidade, porque a empresa mostrou que a gestão
não está fazendo um bom trabalho, encerrando a conta de um cliente que mora no exterior, mandando ele pagar a taxa mensalmente, e se ele não ficar satisfeito, para ele transferir a custódia e procurar outra corretora. Então, esse é o meu recado de hoje. Muito cuidado com essa empresa, perdeu credibilidade na minha visão, e o que eu procuro é ser transparente com todas as pessoas que me acompanham. Então, eu sugiro que vocês fiquem longe devido a esse fato. Mas, logicamente, não é nenhum tipo de vídeo querendo difamar e nem denegrir a empresa. É uma empresa séria, porém, eu acredito que devido a esses fatos recentes, principalmente para o tratamento aí com o cliente, né, que está muito aquém do esperado, devido a esses fatos recentes, ela perdeu credibilidade. Então eu não investiria. Do mesmo jeito que ela encerrou essa conta, ela também pode encerrar no futuro de quem mora no Brasil, ou na Nigéria, em Colômbia ou Estados Unidos. Então eu não invisto mais nessa empresa e eu não recomendo que vocês invistam mais nessa empresa. Muito obrigado por me acompanhar.